Oi. Então a gente vai complementar o que a gente falou sobre dilatação para a gente encerrar esse assunto finalmente e já falar de outras coisas. Então a gente vai falar de algumas coisas a mais que não foram faladas ainda. Antes, porém, vamos falar rapidinho da dilatação volumétrica, né? Que é a dilatação que ocorre no volume, em 3 dimensões. De novo, toda dilatação acontece em todas as dimensões do corpo, né? Em todas as 3 dimensões do corpo. Porém, dependendo do objeto que a gente está estudando, se torna mais interessante analisar uma dimensão, duas, ou no caso, como é o caso desse objeto aqui, né? Um cubo, sei lá, 3 dimensões. Então, se a gente pega e aumenta a temperatura, a gente vai ter uma dilatação desse volume. Então a gente tem aqui um volume V0 a uma temperatura T0, θ0. E aí a gente vai ter esse volume, a gente vai aumentar a temperatura e a gente vai ter esse volume V a uma temperatura θ. Então a gente aumentou a temperatura. Então o θ ele é maior do que o θ0. Certo? Bom, percebe que as arestas, né, os lados desse cubo vão aumentar. Então, não vamos considerar um cubo, não. Vamos considerar que ele tem 3 lados diferentes, para a gente ser mais geral possível. Então, vamos supor aqui que a gente está com um objeto aqui tridimensional que tem lados, que eu vou chamar de L01, que é essa linha aqui, L02, que é essa linha aqui, e L03, que é essa linha aqui. Então, todas essas linhas, né, essas arestas, elas vão aumentar também, vão sofrer uma dilatação linear, como vocês podem ver aqui. Ó. Vou desenhar só uma, porque eu acho que... Ó, essa daqui é L01, que com a temperatura virou L1. Ah, eu quero saber quanto que dilatou esse lado. É só a gente fazer o que a gente já sabe fazer, certo? Então a dilatação do lado 1, ΔL1, vai ser igual a L01 vezes o coeficiente de dilatação do material, vezes, considerando o material homogêneo, ele é igual para todos os lados, né? Vezes a variação de temperatura. Mas perceba que a área também dilatou, né? A gente tem aqui uma área dessa face aqui, que eu chamei de A0, e ela também dilatou, sofreu uma dilatação o quê? Superficial. Então, se a gente quiser saber quanto que a área dessa face aqui aumentou, a gente vai fazer o que a gente já sabe. Então, a dilatação da área vai ser igual a área inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, né, que é beta, ou simplesmente 2α, vezes a variação de temperatura. Lembrando aqui que esse 2α, a gente pode chamar ele de simplesmente de beta, se a gente quiser. Bom, e a dilatação volumétrica, que é o que a gente não falou ainda? Ou seja, se a gente aumenta a temperatura, o volume também vai dilatar.
E aí, como que a gente chega na expressão da dilatação volumétrica? Vocês podem chegar, eu não vou fazer aqui porque a gente tem pouco tempo, a gente está com o tempo meio curto, né? Mas vocês podem deduzir aquela expressão da mesma forma que eu fiz para a dilatação linear, superficial na aula passada. Né? Lembra que eu fiz a dilatação superficial? Considerei L01, L02, aí eu considerei a dilatação dos lados, e aí depois eu fiz a área, né? Multipliquei um lado pelo outro. Aqui é a mesma coisa. Certo? Vocês vão fazer a dilatação de L01, L02 e L03. Aí depois vocês vão calcular o volume. O volume é o quê? L01 vezes L02 vezes L03, né? Produto desses três lados. E aí, fazendo aqueles mesmos processos de manipulação algébrica, vocês vão chegar na expressão da dilatação do volume, que é bem parecida, para variar, com a dilatação da área do lado. Então, a dilatação do volume vai ser igual ao volume inicial vezes... Lembre-se, o volume a gente está falando de 3 dimensões, né? Então, ele vai dilatar para 3 lados. Então, é 3 alfa. Vezes o delta θ. É como se ele dilatasse 3 vezes, né? Pegasse esse alfa aqui e dilatasse 3 vezes. Mas, como eu falei para vocês, dá para vocês chegarem nesse 3 alfa aqui fazendo as manipulações que eu fiz igual na aula passada para a área. E aí vocês podem chamar esse 3 alfa de gama. Então, uma outra forma de escrever essa expressão aqui seria, que aqui vocês encontram nos livros, né? ΔV igual a V0 vezes gama vezes delta θ. Onde a gente tem que gama é 3 alfa. Da mesma forma que beta é 2 alfa, gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, é 3 alfa. Certo? Bom, vamos fazer então... vamos fazer um exercício numérico para fixar. Para ver com números, que eu acho que fica mais fácil de entender. Então, um coeficiente de dilatação linear de um corpo sólido é de 10 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Lembrando que a unidade de medida dos 3 coeficientes, tanto linear, quanto superficial, quanto volumétricos, é igual, é graus Celsius a menos 1. Ele deu aqui o coeficiente de dilatação linear. Ou seja, ele deu aqui o alfa, né? 10 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Um cubo desse material de volume 20 centímetros cúbicos a 10 graus Celsius. Então ele deu aqui um cubo um objeto que o que mais vai importar é o volume, né? Porque é um objeto que tem um volume considerável. E aí há uma temperatura inicial de θ0 igual a 10 graus Celsius. Ele tem um volume V0 igual a 20 centímetros cúbicos. Ele quer saber qual vai ser a dilatação volumétrica sofrida por esse cubo desse material
Ele vai aumentar de tamanho porque a gente vai aumentar a temperatura. A gente vai para uma temperatura final igual a 40 graus Celsius. Ele quer saber a dilatação, então ele não quer o volume final. Qual que é o volume final? Ele não pediu isso, ele pediu a dilatação, que é o ΔV. Ele pediu aqui o ΔV. Então a gente não vai precisar calcular o volume final. Porque a gente sabe que o ΔV é igual ao volume inicial vezes 3 vezes alfa, certo? Vezes a variação de temperatura Δθ. Quanto que é a variação de temperatura? Então a gente tem aqui uma temperatura inicial. Variação de temperatura vai ser igual a temperatura final menos a inicial. Temperatura final, 40, né? Temperatura inicial, 10. Então a variação de temperatura é 30 graus Celsius. Esqueci da unidade. Vocês podiam fazer de cabeça também, né? Fiz aqui mais devagar, para quem ainda está patinando. Mas de 10 para 40, quanto que a temperatura mudou de 10 para 40? Mudou 30 graus, né? 30 graus. Bom, a gente tem o Δθ, tem o V0, tem o alfa. Só fazer a conta, né? É mera aplicação de fórmula. Eu coloquei esse exercício aqui mais para vocês verem com números, né, para fixar melhor. Mas é um exercício muito fácil. Então, a dilatação, que é justamente o que ele quer, vai ser igual ao volume inicial, 20. Vezes 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, 3 vezes 10 vezes 10 a menos 6, vezes o Δθ, que a gente calculou aqui, 30, né? E aí só fazer essa conta. Bom, como que eu faria essa conta? Vamos aí trabalhar com as potências de 10. 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10. Aí a gente tem 3 vezes 10 vezes 10 a menos 6. E 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10. Estou fazendo aqui devagar, mas conforme vocês vão pegando o jeito, vocês não precisam fazer devagar de jeito, pode ir direto, né? Mas só estou mostrando para vocês como que eu pensaria assim para fazer isso de uma maneira rápida. Então, multiplica os números, sem ser os 10, né? Então, o ΔV vai ser igual a 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. Então, primeiro, multiplicação é tudo multiplicação, né? Então, não importa a ordem que a gente faça. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, a gente pode fazer essa multiplicação em qualquer ordem que eu quiser. Então, estou multiplicando primeiro esses números aqui em vermelho, deixando os 10 para depois. Então, 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. Vezes o 10. Agora vamos multiplicar os 10. Não tem nada aqui nesses 10 aqui, mas é como se tivesse 10 elevado a 1, né?
10 elevado a 1. Então, estou usando aquela propriedade da potência, que quando você tem a elevado a n vezes a elevado a m, isso daqui é igual a elevado a n mais m. Estou usando essa propriedade aqui. Então, isso daqui vai ser igual a 10. E aí a gente vai pegar e somar todos os expoentes. Então, 1 mais 1 mais 1, 3 menos 6, né? Aqui tem um expoente negativo. Então, a gente vai somar ele também. Menos 6. Então isso daqui vai dar 18. Vezes 10 a menos 3. Tá. Centímetros cúbicos, né? Chegamos ao resultado, mas não está completamente certo ainda, porque quando a gente trabalha com notação científica, esse número aqui ele tem que ser menor que 10. Então, o que a gente faz? A vírgula está aqui. Então, a gente tem a vírgula aqui. A gente vai mover ela uma casa para esquerda, porque aí vai ficar 1,8, que é menor que 10, né? Aí tá mais certo responder assim. Não que essa resposta aqui de cima não esteja certa. Então, o ΔV vai ser igual a 1,8, movemos a vírgula uma casa para a esquerda. Então, quando a gente move uma casa para a esquerda, a gente soma 1 no expoente. 10 a menos... Não, soma 1. Então, menos 3 mais 1. Menos 3 mais 1, quanto que fica? Menos 2, né? Centímetros cúbicos. Então, aqui um exemplo numérico mais para vocês entenderem. Certo? Ou ainda, uma outra coisa que a gente poderia fazer aqui, né? Isso daqui a gente poderia mexer aqui na unidade, né? Porque vocês lembram que a gente tem metro cúbico? Aliás, lembra da questão das conversões das unidades, né? Então a gente tem metro, aí a gente vai ter o decímetro, o centímetro, o milímetro, e toda vez que a gente vai aqui para a direita, a gente multiplica por 10. Né? Agora, se a gente tiver milímetro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, a gente vai multiplicar por 10 ao cubo. Então, se a gente quiser converter centímetro cúbico para milímetro cúbico, a gente vai multiplicar por 10 ao cubo. Então, esse 10 ao cubo aqui a gente pode pegar e sumir com ele, multiplicando por isso daqui por 10 ao cubo, porque aí eu vou converter para milímetro cúbico, né?
Então, 10 ao cubo vezes 10 a menos 3 é 1, né? Então, isso daqui vai ficar 18 milímetros cúbicos. Uma outra forma também que estaria correta de responder essa questão, ou essa daqui ou essa daqui. Tá? Essa daqui também está certa, mas tá meio deselegante, está meio errado, né? Porque não segue as regras da notação científica. Bom, então essa foi a dilatação volumétrica. Na próxima aula eu vou dar alguns exemplos e ver se eu faço alguns exercícios. Até lá.